Muito obrigado a Kemi, a todos do Blossom, a todos que se unem nesta rede virtual de fraternidade, para que a gente possa, de uma forma muito singela, dividir algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. E hoje, em particular, a respeito deste fenômeno inigualável que se chama vida, com seus respectivos desafios, mas com as soluções que sempre estão disponíveis. O milagre da vida, sob a ótica materialista, reduzida, sem a noção do porvir, torna-se extremamente restrita e muito difícil, uma vez abordada esse tipo de perspectiva, de abordagem, muito difícil de aprender todos os detalhes deste fenômeno chamado vida, né? Os dicionários vão trazer diversas definições a respeito de vida, falando das suas qualidades, das questões relacionadas ao metabolismo, as modificações muito inerentes das questões orgânicas, dos processos de crescimento, enfim, tudo que se movimenta, tudo que tem algo inerente que a gente não consegue perceber, mas que por si só define o estado de movimentação, de crescimento, de beleza. Muitos foram aqueles que tentaram trazer as definições a respeito do fenômeno vida. Mecanicistas, os vitalistas, materialistas dialéticos. Joana de Ângeles vai trazer na obra de mesmo título da nossa fala hoje, Vida, Desafios e Soluções, e ela traz num determinado capítulo as definições que tentaram ser feitas a respeito do fenômeno chamado vida. E aí eu mencionei os mecanicistas, como ela nos menciona, os vitalistas, os materialistas dialéticos, né? Os biólogos, os filósofos e os artistas, né? Cada um na sua área de atuação, tentando traduzir de acordo com a sua própria emotividade, com o seu momento psicológico, o fenômeno, a beleza, a grandeza deste fenômeno chamado vida. E assim sucessivamente, né? Cada pessoa definindo-a de acordo com a sua percepção, com a sua emoção, com a sua capacidade cultural. Cada um deles, cada um de nós, tentando definir o fenômeno da vida. Mas o milagre da vida é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. E por isso mesmo, o seu ponto de partida só pode ser encontrado no Criador magnânimo, que a elaborou, que a vem conduzindo através dos bilhões de anos incontáveis, produzindo nas suas estruturas mínimas e macro as indispensáveis adaptações, os respectivos desdobramentos, as variações necessárias para que a plenitude, em um determinado momento, possa nos alcançar. E é por isso que, na ótica espírita, no que diz respeito à vida, e mais particularmente quando alcançamos já este estado de humanidade, a vida humana em si mesma, nós não podemos nos apartar da gênese deste fenômeno no psiquismo divino, que a concebeu, que a continua inspirando e proporcionando a energia necessária de que todos nos nutrimos, todos nos impulsionamos ao crescimento através das múltiplas reencarnações. Ignoramos no início quanto à nossa destinação e vamos aos poucos despertando para a própria realidade, mediante as experiências intelectuais e vivenciais, aquelas questões morais que nos capacitam para a conquista da plenitude. Joana de Ângeles, também nesta mesma obra, vai nos falar que a semelhança
de uma semente humilde e nobre, de uma plantinha, o espírito, na sua simplicidade inicial, não se apercebe do anjo que se lhe encontra, silencioso, no âmago, no íntimo, e um dia, nas palavras de Joana, singrará os infinitos rios da imortalidade. A gente se der uma passeada na obra kardeciana, na pergunta 540, e bem no finalzinho da resposta, nós vamos perceber que há uma narrativa, uma afirmativa que os espíritos nos falam a respeito deste processo de sequência. E eles dizem que tudo serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. E os espíritos falam que lei admirável, lei de harmonia, da qual o nosso espírito limitado ainda não consegue abranger. O conjunto total, ratificando, na verdade, Joana ratificando, nos mostrando que esta afirmação, a pergunta, esta resposta à pergunta 540, mostra a sequência deste fenômeno vida, encontrando-se nas mínimas formas e ampliando-se em todos os reinos, até que alcance este estado que nos encontramos. Então, esse processo de evolução é assinalado por desafios, por muitos desafios, cada vez mais graves, cada vez mais significativos. Quanto mais se nos desdobram as faculdades do discernimento, mais desafiadora são os estágios. É o estágio o momento em que vivemos. Então, o desabrochar destes valores íntimos, internos, dentro de cada um de nós, é, de uma certa forma, algo dilacerador em todas as espécies, como a sementinha que está ali, de repente, enterrada na terra e começa a romper a casca para poder um dia encontrar a luz e transformar-se numa grande árvore. Então, a gente percebe que viver é um desafio sublime, é desafiador, mas realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar na direção deste processo de autossuperação, para que um dia nós alcancemos a total comunhão com Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Nesta narrativa de Mateus, no capítulo 5, nós vamos perceber nesta bem-aventurança que neste processo de crescimento estamos em constante ascensão, mesmo que estacionando por um determinado período, mas sempre a curva é ascensional na direção do Criador. A providência divina vai estabelecer todos estes postulados. No livro Nascente de Bênçãos, também de Joana de Ângeles, no último capítulo, ela vai nos trazer algumas informações. O capítulo se chama Providência Divina, e ela vai nos falar que, de acordo com o nível de consciência de cada estágio da evolução humana, assim como a dimensão, como da dimensão do pensamento, estas leis soberanas que regem todo o universo, vão abrindo os espaços mentais para cada um de nós, para que nós possamos compreender lentamente os nossos próprios objetivos existenciais e percebermos, diante da nossa própria imortalidade, em cujo oceano de bênçãos todos nós estamos mergulhados. Joana vai seguir nesta narrativa, bem lá no último capítulo, que lentamente a gente está saindo do primarismo dos instintos para
uma ética diferenciada. Ela coloca assim como para a ética dos costumes, atenuando essa belicosidade aselvajada. Olha a expressão que ela usa, atenuando a belicosidade aselvajada, que ainda existe dentro de nós, de forma que a cultura e a civilização possam se inscrever nestes painéis emocionais e mentais que possuímos, e aos poucos aprimorando o nosso caráter, desenvolvendo o nosso sentimento, mesmo que as situações ainda muito vinculadas aos remanescentes da brutalidade, são as palavras dela, muito vinculados, quase todos nós, às situações do crime, às situações da maldade, porque o orgulho e o egoísmo, estas maiores chagas da humanidade, como estão ali na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, ainda fazem parte do nosso estágio vivencial. Percebemos, então, que o progresso realiza-se neste fenômeno vida, com seus desafios, mostrando que a asa da intelectualidade talvez ganhe um pouco mais de expressão, mas temos que voar com as duas asas, do intelecto e da moralidade. Mas Kardec pergunta, o progresso moral, então, acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente, respondem os espíritos. Mas ele vai muito perguntador e perguntas inteligentes, segue na 780A. Mas como é que o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo com que todos nós compreendamos o bem e o mal. O homem, então, o ser humano, então, vai, pelo seu livre-arbítrio, poder escolher. E o desenvolvimento do livre-arbítrio, logicamente, acompanha o da inteligência, mas também aumenta a nossa responsabilidade dos atos. E aí a gente percebe, uma vez que já possuímos inteligência, que os meus atos, as minhas ações, irão resultar em determinadas reações, resultados. Como já somos inteligentes, conseguimos racionalizar, embora a moralidade em níveis muito pequenos, percebemos, mesmo que isso dure algumas vidas, que os atos bons nos irão trazer consequências boas. Ao contrário, consequências más. Atos maus, consequências más. E aí nós vamos, ao longo desta estrada, chamada vida, colhendo desafios, desenvolvendo, buscando, os desafios começam a bater nas nossas portas e o fenômeno chamado dor nos bate à porta. Nesta existência, como em muitas outras passadas. Mas a dor, fundamentalmente considerada, não é um castigo de Deus, é um desvio nosso, porque já temos o livre-arbítrio, e aí ela é considerada como uma lei de equilíbrio, uma lei de educação. Todos os seres têm, por sua vez, por passar por estas experiências. Alguns talvez perguntem, mas por que os animais passam pela dor uma vez que não tem nada a expiar? Mostrando que estas emoções, estas sensações precisam, desde os primórdios, estarem tão entranhadas no princípio inteligente, para que nenhum de nós, alcançando o estágio de maturidade espiritual, no estágio hominal, nenhum de nós julgue-se isento dos efeitos e das consequências deste fenômeno chamado dor.
Então, a sua ação, ela é benfazeja para quem consegue já compreendê-la. Estes desafios que nos batem à porta, só compreendemos estes desafios com a visão da imortalidade, das múltiplas existências, porque a ideia que nós fazemos de felicidade e de desgraça, de desafio e de facilidade, de alegria e de dor, lógico, vai variar ao infinito, segundo a evolução moral que possuímos. A alma pura, a alma boa, a alma sábia não pode ser feliz à forma da alma vulgar. O que vai encantar a alguns deixa completamente indiferentes, outros tantos. Então, à medida que a gente ascende, os aspectos, as coisas mudam de aspecto e as nossas percepções ganham outro foco, totalmente diferente. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já nos dizia, lá no capítulo 26, que fala de dor, nos trazendo esta ideia, e ele não era masoquista, mas ele fala, suprimi a dor, e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, o que é a coragem de suportá-la. Veja que ele não está falando de masoquismo, de maneira alguma, porque Deus não quer a dor, mas ela se apresenta para cada um de nós como uma proposta educativa, um desafio para a alma orgulhosa, vaidosa, ainda muito ligada às questões da materialidade, a desprender-se e encontrar as soluções em um novo tipo, numa nova abordagem, numa nova forma de viver. Aí a gente percebe que a dor tem a sua função. O Espírito Lázaro, quando nos traz no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem enviada em Paris, em 1863, quando fala da dor, bem no finalzinho, nos traz nesta mensagem chamada O Dever, nos coloca que Deus nos criou a todos iguais para este fenômeno chamado dor. Pequenos, grandes, ignorantes ou instruídos, todos nós sofremos pelas mesmas causas, a fim de que cada um de nós possa julgar em sã consciência o mal que podemos fazer ao outro. Então, a igualdade em face deste fenômeno, deste desafio chamado dor, é uma sublime providência de Deus, que quer que todos nós, instruídos pela mesma experiência comum, não pratiquemos o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Isso é muito sério. E eu, quando leio esta mensagem, e a mensagem é muito mais ampla, ela é muito mais bela, esse capítulo 17, Sede Perfeitos, nos traz informações que merecem ser lidas, relidas e estudadas constantemente. Então, essas situações desafiadoras funcionam como asas dadas a todos nós, almas ainda escravizadas na carne, para nos ajudar a todos nós a um processo de desprendimento e que possamos um dia nos elevar ao Altíssimo, encontrando as soluções. Falamos então de vida, falamos dos desafios, mas qual seria então a solução? A solução não é outra a não ser o amor. Um amigo nosso, um norte-americano nativo, legítimo fica meio estranho, nativo, um dia participando dos nossos grupos de estudo, perguntava: nossa, vocês falam que a doutrina espírita é a terceira revelação?
Será que isto não é uma pretensão? Será que já não existe uma quarta revelação e nós não saibamos? Veja como a gente é sempre inquieto, querendo sempre uma coisa nova. E eu falava com o nosso amigo, oh, meu querido John, já disse o nome dele, nós estamos até parados na primeira revelação, quando Moisés no Sinai traz os 10 mandamentos e nos traz, não matarás. Até na primeira revelação a gente está falhando. Você quer arranjar uma quarta revelação? Vamos ficar com a terceira, que é a explicação da segunda, que é Jesus, e dos 10 mandamentos, para que a gente possa introjetar todas estas soluções que já estão disponíveis. Não queiramos coisa nova, porque o amor ainda não faz parte da nossa forma vivencial, relacional, a nossa forma de nos conduzirmos. Só há uma solução: o amor. Não um amor com A minúsculo, um amor que vai muito além. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz bem-aventurados os misericordiosos, logo no primeiro item, aparece ali, retribuir o mal com o bem. E há uma narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Jesus quebra o paradigma totalmente. E ele fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Jesus quebra completamente o paradigma. Para nós ainda belicosos, beligerantes, asselvajados, como disse Joana lá atrás, ainda quebrando estes paradigmas do bateu, levou, da lei de Talião, isso nos parece 2000 anos depois algo como prova de fraqueza. Mas a solução não é outra. Através das 1000 nuances do amor, que se desdobra das mais belas formas e nos convida constantemente a uma mudança de postura. Então, para a gente entender um pouco essa dinâmica, a dinâmica deste amor maior, como solução, que alicerça e também vai pavimentar a estrada do perdão, porque nós não nos perdoamos e não perdoamos o próximo, ainda como deveríamos perdoar. Então é necessário percebermos que o amor traz adjetivações que caracterizam a sua força nas mais variadas nuances que vão nos propiciar neste exercício de nos doarmos mais. E aí, o doarmos mais, eu traria o perdão, porque a origem da palavra perdão, ela é de origem latina, perdonare. Per significa fazer um movimento em torno, um périplo em torno de uma ação. Donare, doar-me um pouco mais. Fazer um périplo de uma ação que significa vou me doar muito mais. É o perdonare. Vou doar um pouco mais de amor. Vou esticar um pouco mais a minha corda de possibilidades, destas soluções que já estão apresentadas para cada um de nós há mais de 2000 anos, como Jesus nos fala na narrativa de Mateus, aprendestes o que foi dito, amai os que te amam e odiai os que te odeiam, mas eu falo diferente, amai os vossos inimigos. Isso, por uma visão materialista, para a visão de um bruto, como a maioria de nós, eu me enquadro nesta categoria, isto parece uma prova de fraqueza, mas não, de maneira alguma. Em face
de cada situação apresentada, de cada circunstância, nós poderemos encontrar, uma vez que já conhecemos a doutrina espírita, aos poucos, uma cota um pouco maior de doação, um pouco mais de perdonar. Para isso, então, é importante que recordemos a fala do Mestre, que ficou conhecida como o Sermão da Montanha, porque naquela oportunidade, Jesus nos propôs os passos indispensáveis para que nós possamos viver em harmonia com nós mesmos e com o próximo e com toda a humanidade. Nesses códigos sublimes, também chamados Códigos do Monte, a divindade, através do seu modelo e guia, do nosso modelo e guia, que é Jesus, iria enunciar com a beleza e a doçura a sinfonia que iria varar os séculos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, mas convidando aqueles que são simples e humildes às núpcias com esta solução, que é o amor, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esta que é a definição de caridade, entendida por Jesus, passaria então a ter uma real significação, pois iriam se abrir as portas da transcendência do espírito, do convite sublime do amor, que continua sendo a grande solução. E aí este amor em ação é a nossa caridade, o amor ágape, porque fora dela não há salvação para a alma que está ainda aprisionada nos diversos ciclos reencarnatórios, encontrando desafios, criando outros por sua vez e se afastando das soluções que já batem na nossa porta, como convite que ecoa há mais de 2000 anos nos nossos ouvidos, a nos convidar: ama o teu próximo, ama o teu inimigo, ama a si mesmo e encontra-te contigo mesmo na realidade que está por vir, jaz dentro de cada um de nós, como a semente que, rompendo a casca, um dia, rompendo aquela parede de terra, encontra o sol luminoso e cresce como uma bela árvore para abargar a tantos outros que também, nas mesmas circunstâncias, necessitam de sombra, necessitam de paz, necessitam de amor. Assim foi com aqueles que nos antecederam e que hoje se colocam como os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais, cada um na sua classificação, na sua categoria, com capacidades cada vez maiores de amar, porque já encontraram a solução para os desafios que obtiveram ao longo da estrada de crescimento e tendo a vida verdadeira como bênção de Deus neste processo iluminado que se chama existir. Um dia, o Criador incriado nos pensou, e neste sopro de amor, um pequeno princípio de inteligência foi criado. Esse princípio de inteligência passou por todos os degraus, ganhou expressão, modificou-se, transmutou-se, mas sempre com todos os potenciais ali inerentes. Quem pode imaginar que numa bolota de carvalho, numa semente pequenina, existe uma árvore frondosa ali dentro? Nenhum de nós poderia conceber. Assim somos nós, ainda aqui, os réprobos do passado, os déspotas de ontem, mas com a vontade e a sede de vencer, transformando a nossa própria vida num hino de amor, com os múltiplos desafios, mas acenando a Deus, porque hoje já possuímos o sol da esperança, o sol da nova vida,
que é a doutrina espírita, que nos traz as explicações de tudo que passamos, de todos os sofrimentos, para que não mais tenhamos os desafios insuperáveis, mas agora sim, os desafios necessários para que percebamos que o amor nos aguarda, o amor nos espera, o amor nos criou. Estas eram as considerações muito pequeninas que nós tínhamos para falar deste fenômeno chamado vida, e que nunca nos esqueçamos da beleza que existe em estar encarnado. Falávamos das diversas concepções que aqueles que pensaram no fenômeno vida tinham para a interpretação deste mesmo fenômeno, mas nos lembramos de um poeta que já desencarnou, chamado Gonzaguinha, que quando fala de vida, nos trouxe a poesia na musicalidade, quando ele fala que viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: a vida é bonita e é bonita. E ele segue: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você disse que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, na vida, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. A pergunta roda, a cabeça agita, mas eu fico, continuo ficando, com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Muito obrigado. Chegaram aqui umas 3 ou 4 no privado. Marcelo, vivemos atualmente sobre a ação de medos, da pobreza, da solidão, do desamor, da comunicação predatória. Como minimizar esses desafios? Essa pergunta é excelente e essa pergunta eu me faço todos os dias. Nós não vamos conseguir mudar o mundo lá fora. Embora o mundo lá fora seja a reação do mundo aqui dentro. É preciso que nós, individualmente, uma vez que já possuímos toda esta bagagem de informação que a doutrina espírita nos fornece e nos traz, nos pacificarmos aqui dentro. Este é um trabalho que não será feito da noite para o dia, em uma só existência. Vivemos tempos, sem dúvida, desafiadores. Estamos no auge da transição planetária. Não sabemos se uma existência, ou 2 ou 3, irão acontecer. Mas me lembro, em 1868, quando Kardec lança a obra A Gênese, no capítulo 18, e ele fala que os tempos são chegados. Já não falo que os tempos irão chegar, os tempos são chegados. E ele nos fala de uma nova geração que está chegando aí, cambiando aquela geração ainda atrasada do passado e outros com potenciais muito maiores de amorosidade, de justiça, de intelectualidade. Assim também como aqueles que estão recebendo a última chance, ainda os réprobos do passado,
os complicadíssimos. Os diferentes estão convivendo nestes dias. As grandes dicotomias, os grandes paradoxos. E aí nós vamos perceber que há um trabalho incessante a se fazer intimamente. Se eu não consigo me modificar, ainda vou encontrar a ressonância lá fora, com todos os medos, com todas essas situações que ocorrem ainda em ressonância comigo, conosco. Deixa eu tentar me explicar e ser um pouquinho mais lógico. Muitas das vezes, quando entrou, por exemplo, a pandemia, e nesses tempos que nós estamos vivendo, quando a minha vibração baixa, eu estou falando por mim, e isso talvez sirva até para vocês, porque cada um vai ter esse movimento. Quando a minha vibração baixa, e eu não estou assim, não é que a gente vai ficar assim, Ave Maria, Maria José, não é isso o tempo todo. É estar neste constante processo de centramento, de conexão com o divino, de conexão com os bons espíritos. Vamos trabalhar, vamos ter a nossa vida profissional, a nossa vida relacional, mas sempre que alguma coisa começar, você percebe que o ponteiro está um pouco desajustado. Busque a oração, busque a reflexão, busque a serenidade, porque a providência divina que nos programou o espírito para a glória solar, uma glória que a gente nem imagina, nos propiciou todos os recursos que já se encontram dentro da gente. Basta que a gente acione-os. Uma vez que a gente passa a estar um pouco mais pacificado, pela lei de sintonia, e a pergunta 459 do Livro dos Espíritos nos falam isso. Influenciam os espíritos nas nossas vidas? E os espíritos respondem, de ordinário, muitas vezes são eles que vos dirigem. O que significa dizer? Se a minha vibração está baixa, se eu estou com todas essas ansiedades, e eu sei que às vezes elas chegam, eu estou me afinizando, criando uma vibração, uma afinidade com os espíritos que querem, muitas vezes me colocar para baixo, porque pensam desta forma, ou aqueles também desesperados que estão no mundo espiritual. Eu sou potencializado por estas influências nefastas. Quando eu elevo a minha vibração, voltando à pergunta 459, pela lei de afinidade, eu começo a me suprir, eu começo a convidar aos bons espíritos. Tudo lá fora está complicado, mas por estas amizades que passam a me circundar, eu começo a perceber, está complicado, Marcelo, mas calma, vai melhorar. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? E a vida poderia ser bem melhor e será. Olha o Gonzaguinha falando. Então eu vou começar a transformar este processo de calma, de paz, para que eu convide os bons espíritos e eu consiga perceber a luz do túnel. Vocês já repararam quando vocês fazem um atendimento fraterno com alguém? Alguém chega com um problema imenso. Às vezes são uns cabeludos. Mas a gente está de fora. A gente não está dentro do olho do furacão. Nós conseguimos olhar com uma certa distinção e talvez olhar com muito mais pacificação, mais paz. Quem está no olho do furacão não consegue ver. Então é preciso que nós façamos calma primeiro. E aí, eu, você, a Norma, a Kemi, fulano, Beltrano, Dona Jupira, todo mundo junto, a gente faz esta corrente de fraternidade, porque estamos aos pouquinhos nos melhorando, um influenciando o outro influenciando um, aquilo vai crescendo. Isso não vai acontecer em 24 horas, no final de semana, em 2022. Isso vai ser um processo. Vai ser um processo. É um mundinho que a gente merece ainda, porque a gente não foi boa bisca. Desculpa falar isso, a gente não foi boa coisa lá atrás. Então é um mundinho que a gente precisa ainda para a gente treinar esses músculos da paciência. A mensagem da paciência de um espírito amigo, que é Joana. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que nos marcou pela dor na terra para a glória no céu.
Vamos ser pacientes. E aí a mensagem segue nos trazendo uma beleza. E olha, às vezes eu estou meio assim balançado. Quando aí minha esposa fala, vai orar. Aí fala, não estou conseguindo nem orar. Vai orar. Mas não é aquele orar decorado, Ave Maria, Xerifá de Nova. Orar é fazer silêncio íntimo para que eles possam nos planificar. Aos poucos, nesse exercício diário, a gente vai perceber que o bicho não é tão feio assim. A gente é que pinta ele tão cabeludo. E tudo vai dar certo. Por que tudo vai dar certo? Porque o governador desse planeta é nada mais, nada menos do que Jesus. Obrigada, Marcelo. Chegou uma aqui no privado. Existe amor sem dor? Existem processos de amor que vão se descobrindo. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, André Luiz nos fala da evolução do amor, nos falando que estes processos são muito sequenciais. Há aqueles ainda que anseiam ser amados, ainda na horizontalidade, a todo custo, e aí sofrem quando não conseguem a sua busca. Esse amor egóico, esse amor ainda complexo, dificultoso, mas há aqueles já que conseguiram amar buscando a verticalidade, ou seja, amam já quase que de forma incondicional. É lógico que formando esta cruz vai demorar um pouco, mas o que eu falo é o seguinte, nos primeiros passos, este amor, sem dúvida, ele pode ser doloroso, mas ele vai, de repente, se encontrando em posições mais sacrificiais. O sacrifício para espíritos atrasados como eu, eles são difíceis. Às vezes você vê, de repente, uma senhora, uma mãe que toma conta de várias crianças, e crianças complicadas, mas ela está num sacrifício, num sacro ofício de amar. Sacro ofício. Ela está ali se dedicando. Lógico que ela chora, lógico que dói, não nela, dói vendo os filhos que ainda se encontrando nos caminhos equivocados, vão demorar para alcançar os estágios de plenitude. Mas ela, de forma diligente, ela vai ali tentando organizar aquelas situações. Então, a gente vai percebendo que tem vários estágios. Cada um de nós vai perceber em qual estágio estamos. Será que estamos ainda, como disse André Luiz, no capítulo 18, da evolução do amor, lá no livro Evolução em Dois Mundos, na horizontalidade do amor, que desejamos ser amados a todo custo, ou já conseguimos encontrar esta verticalidade na direção de um amor muito maior? Aí os fenômenos de dor, eles vão tendo um outro sabor, é diferente. Lógico que vão existir determinados sofrimentos, determinadas dores, mas eles têm eles têm um peso diferenciado. Já viu o ególatra, o egoísta, quando ama? Ele chora como uma criança que não tem um brinquedo. Lógico, talvez eu esteja exagerando aqui, mas todos nós talvez já tenhamos passado por situações assim. O primeiro amor da adolescência parece que é o fim do mundo quando ela termina com a gente. Eu não sei como foi com vocês, entendeu? Mas parece que assim, meu Deus do céu, aquilo dói desesperadamente. Existem tantas formas de amor. E esses fenômenos da dor vão se manifestando nas diferentes variações, diferentes sabores. À medida que a gente cresce, a gente percebe que isso tem um outro peso. Eu talvez não seja a melhor pessoa para responder essas perguntas, mas cabe a cada um de nós, neste exame de consciência, percebermos onde nós estamos. E o mais importante, neste processo de autoconhecimento, a gente vai perceber, será que isso é um amor ególatra? Será que é um amor infantil, que está doendo de uma forma e não está doendo de outra? Como é que é isso? Deixo aí a pergunta no ar,
Quem sabe a quem me ajuda e me salva, talvez com algum tipo de solução mais objetiva do que esta volta tão grande que eu dei. Você é o máximo, Marcelo. Já respondeu a pergunta. A Verônica, eu acho que ela tem mais... Você tem mais perguntas, né, Verônica? Se você puder fazer. Tenho. Chegou no privado aqui, Marcelo. Evoluir dói? Dói. Dói. Dói, isso dói, menina, porque no começo a gente esperneia, a gente cresce. O próprio fenômeno de crescimento dói. Já viu o adolescente quando começa aquelas juntas, começam a se instalar toda aquela coisa? Aí, a Norma até balançou a cabeça. Todo mundo, aquilo dói, as coisas doem. Tem as dores físicas e tem as dores morais. Isso tudo fazendo parte desse processo de crescimento da criatura. O princípio inteligente vai aos poucos ganhando expressão. Há um capítulo que eu repito muito em palestra, que vale a pena a gente estudar. É o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Leon Denis fala, porque o nome do capítulo é A Dor. Eu recomendo. Aí ele vai passando ali todas as situações do processo de dor. No começo, crescer. A nossa forma de amar ela é muito ainda condicional. Eu amo quem me ama. Aí o fulano não ama mais você, você faz o quê? Você esperneia, você grita, você não ama mais. Mas Jesus amava sem ser amado. Isso custa tempo. Isso faz parte de processos evolutivos que demoram bilhões de anos. Desde a formação do planeta terrestre, Jesus já era um Cristo. 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus era um Cristo. Olha como é que eu estou distante dele, meu Deus do céu. Está lá no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, a Gênese planetária, quando ele fala que rezam as tradições do mundo espiritual, que no fenômeno de todos os... rezam as tradições do mundo espiritual, que no concurso de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um dos membros divinos. E eles estão desde a formação do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás. Esse homem já era um Cristo. Então, você imagina o que tem para trás dele, como demorou para ele alcançar esse estado crístico. E para a gente também. Isso vai demorar. E vai doer. Agora, tem uma coisa legal que a gente aprende com a doutrina espírita. Vai depender de mim. Se eu quiser antecipar esses momentos de plenitude e de amor, vai depender de mim. A gente falou da pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que trata do processo de evolução intelectual e do processo de evolução moral. E aí, Kardec pergunta como é que funciona isso, e os espíritos falam que o processo de evolução intelectual ele começa primeiro. Uma vez alcançado o estágio de hominal, de humanidade, eu já tenho inteligência suficiente para poder distinguir os fenômenos que me ocorrem. Eu tenho os instintos, sem dúvida, que estão ali na pergunta do Livro dos Espíritos, vai de 71, 72, 73, 74 do Livro dos Espíritos, fala da questão dos instintos, esta bússola interna que nos move e que nos conduz. Mas há também já a questão da moralidade, da intelectualidade, que nos dá a capacidade de discernir. E neste processo de discernir e de escolher as minhas ações, eu posso escolher as ações equivocadas. E se sou reticente, renitente naquelas ações, experimentarei a dor. Uma vez que experimento a dor e se repetir a tarefa, os eventos de dor, mais desafios, mais dores. Eu estou crescendo. Mesmo que pareça que eu estou estacionado,
Na verdade, os fenômenos que estão ocorrendo estão acumulando experiências dentro de mim, dolorosas no processo de crescimento, de evolução, mas que um dia eclodirão de uma forma e vão me apontar. Não faça mais isso. Por isso, a gente volta ao Espírito Lázaro, no capítulo 17 do livro Sede Perfeitos, no item 7, o dever, que Deus criou todos nós sujeitos ao mesmo fenômeno da dor, para que nenhum de nós possa julgar em sã consciência o resultado dos seus efeitos. E aí o que acontece? Pode ser que eu seja o perverso de hoje, passa uma vida, continuo perverso, aí eu sou exilado, vou para outro planeta, porque não deu jeito. Chega uma hora que o pai faz o seguinte, é como um pai, e tem uma hora que ele tem que botar limite na criança, porque a criança é um capeta. Então, o que você faz? Vamos tirar ela de uma escola normal, vou botar ela no internato. Pega o Marcelinho e bota para um planetinha primitivo, porque eu não dei conta de um mundo de provas de regeneração. Continuo com a minha mesma bagagem intelecto-moral, mas não vou conseguir dar vazão a todos esses potenciais, porque estou num mundo primitivo. E o que acontece? Sofro, dói, saudade de algo que eu não lembro, porque a reencarnação me apagou tudo isso. Dói, esses fenômenos doem, nos causam essas aflições, até que um dia a gente acorde de uma forma definitiva, uma vez que estes conhecimentos, tornando-se a nossa verdadeira propriedade, faz parte da minha aquisição, eu não mais me equivoco. E aí, dou um salto quântico, vou lá para cima e acabo encontrando com aqueles que foram lá para frente. É belo isso, e a gente vai perceber isso no livro A Caminho da Luz, nas primeiras páginas, na raça adâmica, naquelas raças que foram degradadas de outros orbes, da constelação do Cocheiro, de Capela, que hoje estão aqui, quizás talvez sejamos nós, nesses processos dolorosos de evolução. Cabe a mim antecipar estes momentos gloriosos ou postergar até o infinito, porque Deus não violenta as nossas consciências. Acho que eu fiz uma outra palestra, né, gente? Desculpa. Tranquilo, Marcelinho. Perdão. Verônica, imagina, tá ótimo. Agora só temos essa última pergunta. Por que não há mérito em só amarmos o que nos amam? Perdão, o que você fala de novo? Por que não há mérito em só amarmos os que nos amam? Porque não há mérito em amarmos só quem nos ama? Há mérito, há mérito. Só que há um outro patamar, um outro degrau. Por isso que a gente volta na narrativa de Mateus, ali no capítulo 5, no versículo 43 e 47, quando Jesus fala ali, né? Aprendestes o que foi dito, né? Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Mas Jesus dá um outro passo. Já havia evolução intelecto-moral para aqueles que estavam ali há 2000 anos? Lógico que já existia. Amar só quem nos ama. Há um pequeno mérito, mas Jesus propõe um passo além. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é um desafio. Porque quando você ama e amar os vossos inimigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a explicação que amar os vossos inimigos não é pegar o cara que matou a nossa família e botar ele dentro de casa. Não é isso. Lógico que a gente não vai colocar alguém que nós sabemos claramente que pode nos ferir, abrir o nosso espaço íntimo. Há uma questão de autoproteção, de self-preservation. Como é que é isso em português? Como, perdão? De preservação, self-preservation. Autopreservação. Autopreservação. Autopreservação, exatamente. Lógico que há isso. Mas aí o Evangelho é claro falando. Amar os vossos inimigos é não desejar o mal a eles. É em toda oportunidade de reconciliação permitir que isto ocorra. É estabelecer
um movimento íntimo dentro de cada um de nós, para que as portas possam, um dia, abraçar o inimigo. Hoje é um inimigo, amanhã é um amigo. Nós sabemos disso, porque a reencarnação nos convida constantemente a este passo além. Por isso que Jesus nos traz isso nessa narrativa de Jesus. Há mérito, lógico, em amar só quem nos ama, mas a proposta vai além, para que a gente faça o passo mais ousado, amar os vossos inimigos. A pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec fala em que se baseia o dogma da reencarnação. Veja que ele utiliza a palavra dogma, verdade inconteste. E os Espíritos respondem, porque um pai verdadeiramente bom, bondoso e amoroso nunca fecha a porta para um filho que verdadeiramente se arrependeu. Aquele que se arrependeu é reinserido muitas vezes num contexto social onde os inimigos do passado se reencontram, às vezes, na mesma célula familiar. A gente vai encontrar isso na reencarnação de Segismundo. André Luiz nos traz isso. Vale a pena ver. Isso é um dos casos. Quantos de nós tem na família pessoas complicadíssimas, às vezes pais e filhos que não se bicam, se matam, complicados, claramente inimigos do passado, que reinseridos no mesmo contexto social, às vezes mudando um pouco de posição, o que era pai vira filho, o que era filho vira pai, ou mãe, ou primo, ou irmã, mas inseridos naquele mesmo contexto, os inimigos do passado, para que a gente dê mais um passo. Já que a gente não conseguiu nesta vida andar mais 2 milhas, quem te pede a capa, dá um manto também, quem te convida para andar 1 milha, vá 2.000, ou seja, estende um pouco mais a sua capacidade de amar, já que eu não consegui, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está no teu caminho, ou seja, enquanto está encarnado. Não consegui isso, nós temos a reencarnação. Aí Papai do Céu faz o seguinte, tá bom, não conseguiu? Vou encaixar vocês todos, vou dar uma apagadinha na memória, vou botar vocês dentro de uma familhinha, onde no começo talvez vão se bicar um pouquinho, mas vão tentar esticar um pouco mais a palavra perdonare, o périplo em torno de uma ação de doação, um pouco mais. Aí a gente vai de um patamar a mérito em amar só quem nos amam, mas eu vou para um passo além, amar a quem não me ama. E aí, aos pouquinhos, a gente vai percebendo que os potenciais e a capacidade nossa de amar vai muito além do que a gente imagina. Muito além. Ao carinho, às vibrações de ternura. Eu sei que eu falo muito rápido, às vezes eu sou uma metralhadora falando. É tanta coisa que a gente quer botar, e eu vendo esses oradores tão maravilhosos, eu falei, meu Deus, fulano, beltrano, tem gente de alta qualidade, falando de uma forma muito mais pausada, eu saio aqui igual uma metralhadora, mas é que talvez seja esta doutrina que nos bate a porta e nos chama mais uma vez, acorda, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, ama um pouco mais, estende um pouco mais, lembra-se de Jesus. Aí eu me emociono e aquilo sai igual a metralhadora, meu Deus. Mas agradeço, vamos orar, pedindo ao Mestre Jesus que possa nos abençoar todos os dias. Senhor Jesus, Tu nos conheces, Mestre, desde o princípio, desde os mais ínfimos momentos. Sabe das nossas quedas, mas já sabe de algumas ascensões, das virtudes que despontam paulatinamente dentro dos nossos corações. Traz, Senhor, e Mestre das nossas vidas,
a dignidade de um dia poder te seguir, cambiando da posição daqueles que constantemente te buscam, pedindo ajuda e socorro, para aqueles que andam do teu lado, te auxiliando na tarefa renovadora de modificação das paisagens deste planeta tão belo, planeta escola, planeta hospital, que nos abraça, que nos acolhe, que nos trata a todos. Vem, Jesus, mais uma vez, falar aos nossos ouvidos, ouvidos mucos e corações enregelados, para que nunca mais nos apartemos do teu evangelho de amor e de redenção, na busca da paz interior, para que esta mesma paz, fazendo moradia dentro de cada um de nós, possa permitir que um dia saibamos cantar em alto e bom som, te pedindo, Senhor, faz-nos a todos instrumentos de tua paz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja.